Grande Alain Massai. Falei bem o teu nome? Falou certíssimo. A sério, mano? De primeira. Olha, enorme gratidão por teres aceito o convite, estás mano, aqui prazer é no meu. Tons da Gente. Mas, antes de nós irmos à conversa com o grande Alain Massai, olha lá, tu vais para o teste de sofá, porque esse sofá hoje é teu. Olha esse nome. Quem sabe, no teste de sofá, faz ao vivo. Não era pra durar, eu queria mais de ti. Era pra eu ficar aqui. Eu dei tudo de mim, até estou melhor que ontem. Será que é o fim? A incerteza me consome. Foram tempos bons, mas agora tive que partir e ir embora. Quem sabe um dia faz sentido a gente se encontrar. Só que tu ficou na memória, tá guardado aqui dentro e não sai mais. Quem sabe a gente vive outra história. Me chama, me chama. Yeah. Por que você não me chama? Quem sabe a gente se encontrar. Por que você não me chama? Yeah. Cada beijo molhado vejo tanto que te senti. Sentimento bom, alivio tanto que me Noite na lua, debaixo da rua, torrando na beira do mar. Coisa maluca, eu de fato na tua, esperando tu me namorar. E ela tá demais, ela sempre na vibe, me chamou nessa, olha daquela tá. E ela tá demais, ela sempre na vibe, me chamou nessa, olha daquela tá. E ela tá demais, ela sempre na vibe, me chamou nessa, olha daquela tá. E ela tá demais, ela sempre na vibe, me chamou nessa, olha daquela tá. Yeah, yeah. Por que você não me chama? Quem sabe a gente se encontrar. Por que você não me chama? Quem sabe a gente Mas também não tem como. Música do Brasil. Bom demais. Massai, venha para aqui, grande mano. Nossa, que isso, Ei, mano. Obrigado. Bom demais. Mas é sempre assim que tu cantas, mano? Poxa, mano, eu acho que hoje foi uma vibe diferente. Não é diferente. Eu acho que aqui tava muito bem acolhido, fiquei à vontade. Mano, e esse palco, na verdade, o Teste de Sofá, como você há bocadinho disse esse nome, o Teste de Sofá ficou-te bem, que é o nosso palco. Na verdade, aqui no Tons da Gente, o nosso palco é o Teste de Sofá. Mas então, Massai, como é que chegaste até essa consolidação do que tu és agora? Cara, eu gosto de falar que é um processo contínuo. Próximo ano eu tô completando 20 anos de carreira, 20 anos que eu decidi entrar nessa jornada musical. E a questão de nunca desistir, a questão de estar sempre me desafiando, me propondo viver novas experiências, né? Acho que isso me transformou na pessoa que hoje eu sou, né? E como é que foi chegar até aqui? Como é que foi o processo? Cara, eu acho que existem várias versões, né? Comecei ali bem, mesmo jovem, com 15 anos, uma banda de rock na altura, que se chamava Massai. E com essa banda, nós viajamos o Brasil inteiro,
Inclusive, eu tive meu primeiro contato com lusofonia, né, além do Brasil, em que essa banda foi convidada para tocar no Nós Alive. Na altura era Optimus Alive, 2011. E nós todos muito jovens, né, e foi uma primeira experiência muito de baque. Até que chegou no momento de decisão ali entre o grupo, né, entre quem queria realmente seguir a música como uma carreira ou quem queria mesmo como hobby. E a banda acabou por se desfazer e eu fui o único que seguiu de fato, né, profissionalmente, nesse caminho. Até que em 2017 foi quando eu comecei, de fato, a assumir a carreira solo como Alan Masai. E nesse meio tempo também tive experiências internacionais, em que em 2014 eu fui convidado para trabalhar na altura em Moçambique, não vivia de música ainda, mas tinha música também como uma coisa muito importante. E eu considero que Moçambique foi mesmo a virada de página da minha vida, de quem eu sou hoje, né? Porque foi em Moçambique que eu percebi, de fato, a pluralidade da lusofonia, de fato, o quanto o Brasil tem de carga africana e a gente não tem ciência disso, né? Infelizmente. E foi o que realmente mudou e me moldou para o que eu sou hoje também. Ali foi o início de tudo. Espetacular. Tu te reviste estando em África, num país que fala português, ou nem por isso? Qual foi assim, o impacto que isso trouxe para ti? E depois nos explica o impacto que isso trouxe para ti, que você agora dá para quem te ouve. Eu acho que o impacto inicial, na verdade, foi o quanto a identificação era grande, né? Porque, infelizmente, no Brasil a gente não tem uma referência tão vasta de África ainda, né? E do continente africano, e quanto mais muitos brasileiros tratam o continente como se fosse um país, infelizmente, e quanto mais Palop não sabe muito assim essas denominações ainda, infelizmente, né? Ainda. Então, quando eu fui para lá e vi essa identificação tão grande na postura, na atitude, na cultura, na recepção, no calor humano, eu vi o quanto o Brasil tem de África e o quanto o Brasil precisa saber mais disso, entendeu? E inicialmente eu comecei a falar dessa minha experiência para os meus amigos mais próximos, né? Até que em 2022 eu decidi me mudar aqui para Portugal, porque aqui é um centro lusófono, né? Para assumir isso como uma missão mesmo de vida. Sim. Uau, interessante. E agora, o Tons da Gente, ele realmente está dentro da questão lusófona, dos Palopes, sobretudo da CPLP. Nós somos um programa que dirigido à CPLP. Como é que você acha que nós da CPLP podemos nos encostar mais e fazer coisas juntos e caminhar juntos? Sim. Eu tive até recentemente uma reunião com a parte cultural da CPLP mesmo, da instituição, né? Em que eu quis expor um pouco mais a minha opinião exatamente sobre esse aspecto. Eu acho que a minha referência, que é o Brasil, né, que querendo ou não é o país com maior tamanho, com maior quantidade de falantes da língua portuguesa, né? Eu acredito que tem que ser uma questão voltada à juventude. Tem que ser uma questão voltada a uma conscientização, principalmente nas escolas, nos secundários, a partir de eventos, a partir de artistas também, de intercâmbio de artistas. A internet hoje está aí para fortalecer cada vez mais também essa união, mas não substitui também o ao vivo, não substitui o cara a cara, né? Então, eu acho que tem que ter uma conscientização maior, principalmente nessa juventude, em escolas, e é sobre isso que eu comecei a conversar sobre o pessoal, assim, com o pessoal, né? Para incentivar essa questão de organização de eventos voltados principalmente à juventude. Organização de eventos. Aqui falas de uma coisa muito top. Eu estava a dizer, o que é que eu vou anotar do Alan? Eu sabia que eu ia anotar muita coisa, mas agora vou anotar aqui algo. Que é a questão, e basicamente é um assunto do qual se debruça a nível da CPLP, a educação. Sim. A educação, na verdade, a instrução. E é uma edição daqui do Tons da Gente que passou a Marta Gonzaga do TEDx, e ela falou exatamente nisto, que é uma plataforma que, na verdade, desfaz o conhecimento, a ciência. Aí você fala disso, né, de levar o conhecimento a partir da terra-idade. Mas por que ela? É porque eu acredito que é um momento que molda, né, a vida de muitas pessoas.
é um momento onde nós carregamos muitos dos nossos conceitos, onde nós construímos muito de quem nós somos, entendeu? E a partir do momento em que a informação chega dessa maneira mais forte, é muito mais possível que a pessoa no decorrer da vida vai ter mais interesse, entendeu? E ter interesse. Interessante. E a música te dá muito dinheiro? Cara, com relação a dinheiro, a música é o meu sustento, eu vivo de música, né? Já vivo, graças a Deus eu vivo de música. E eu acredito que isso acaba sendo uma consequência, né? Uma consequência de uma missão, uma consequência de um trabalho e de um foco, né? Eu comecei a me tratar não apenas como um artista, mas também como uma empresa, né? Eu penso no que eu estou gerando, eu tenho que ter todo um controle das coisas também nesse aspecto para que flua, entendeu? Então, desde que eu comecei a balancear na minha cabeça essa questão do artístico, que é o fundamental, é o pilar, mas também me tratar como uma empresa, na forma como eu me porto, na forma como eu trabalho de fato, aí as coisas começaram a melhorar e o dinheiro começou a vir, mas eu não sou uma pessoa milionária. Não é uma pessoa milionária. E como é que você faz dinheiro? Cara, eu faço de várias formas, na verdade, né? Tem a questão dos concertos, que é a minha fonte principal de renda, mas também tem a questão de produção musical, tem a questão dos direitos de autor, né? Eu sempre na minha vida, assim, eu sempre soube me virar muito bem nesse sentido. Uhum. O que eu queria, de fato, era viver de música. Demorou 13 anos, desses 20 anos, né? Teve um momento, ali em 2018, em que eu era funcionário público, eu tinha uma empresa de marketing, eu tinha uma empresa de vídeo e a música. E a música era o meu maior objetivo de todos. Só que era só um quarto da minha energia. Aí chegou no ponto que eu falei, cara, eu acho que nesse momento ou é uma coisa ou vai ser hobby. Foi uma coisa na minha cabeça. E eu decidi arriscar. E foi a melhor decisão da minha vida, porque eu me senti pleno, eu me senti eu e as coisas começaram a fluir. Os meus medos, né, questões financeiras, eu me organizei, obviamente, né, mas o que eu achei que não ia dar certo, talvez por medo, acabou dando porque eu arrisquei, entendeu? Então, eu acho que é a questão de missão, sabe? Eu acredito nessas coisas. Falas de arriscar. E nesse momento, enquanto eu vou tirar nota daqui das dicas sugestivas, porque o Tons da Gente, mais do que só trazer aqui nós e outros, os nossos, para caminharmos juntos, nós nos edificamos, nós nos partilhamos ideias que possam fazer sentido onde quer que nós, os falantes da língua portuguesa e diáspora, estejamos. Nesta câmara, à frente de ti, Alain, o que é que dirias para esse novo ano a quem, como tu, tem múltiplas facetas, mas não está a ter resultados? Diga para essa câmara o que é que funcionou para ti, que também possa fazer sentido para essa pessoa. Claro. Eu acho que o pé no chão é fundamental. Eu acho que a gente não pode também fingir, né, que o mundo é uma fantasia, mas é muito importante a gente acreditar nos nossos potenciais. A partir do momento que você acredita de fato na sua capacidade e se organiza para isso, a tendência é que as coisas aconteçam. Isso é fato, assim. Mas lógico, com organização, mas é aquela coisa, né? Às vezes a gente tem que ser muito objetivo, mas não dá para conciliar tanto quando a gente é artista, né? Tem muita gente que fala, cara, tu é muito louco de ter largado. Para muita gente era emprego dos sonhos, sabe? Mano, você Eu larguei tudo. Eu larguei tudo para viver de música. Eu larguei tudo para viver de música porque eu não estava sendo eu, entendeu? A partir do momento que você está fazendo uma coisa apenas por dinheiro, em que você está botando o tempo da sua vida ali, eu tô falando por mim, né? Também eu não julgo, tem pessoas que têm a alegria, né, de às vezes ter o dinheiro, investir em outras coisas, tipo família, em experiências, que isso também é legal, é super válido. Mas no meu caso, eu não me via completo fazendo o que eu fazia. Então decidi arriscar e foi um momento que eu achei um equilíbrio interno, entendeu? Mano, tu falas aqui da palavra arriscar e anotei, e eu acho-te muito inteligente. A primeira vez que eu te vi, tive de facto uma impressão de que fosses ou és empresário. Pela tua imagética, pela forma como Deus desenhou-te. E é uma canção do Brasil que diz quando Deus te desenhou,
Ele estava namorando. É poesia, né? Mas aqui eu não estou a dizer poesia. E também aproveito a agradecer a maneira como você acreditou no Tons da Gente. Porque quando nós te fizemos o convite, tu nem sabias o que era. Ou seja, tu não estavas aqui, mas já sabias que era algo dimensional. Sim. E então eu continuo a receber essa tua frequência muito, muito agradável e eu diria mais, o que te apetece falar, né? Você falou das crianças, da juventude, e vejo que o teu viés, nós como comunidade CPLP, precisamos atacar mais essas áreas, não é? Sim, sim. Então fica à vontade para falar o que nós... Eu acredito assim que com o meu trabalho também eu quero muito fazer a minha parte e conscientizar o Brasil com relação à pluralidade da lusofonia, com relação à importância da comunidade dos países de língua portuguesa. O Brasil é um país incrível, um país lindo, com muita variedade cultural. Mas tem além disso, sabe, pessoas, irmãos de língua, que também têm uma cultura muito familiar com a nossa, que amam o Brasil. A gente precisa estar mais ciente disso. Eu acho que essa coisa que eu queria falar. Assim. Uau! Mas como é que as pessoas podem ouvir a tua música? Como é que as pessoas podem te contactar? Imagina se querem fazer show contigo pela CPLP e Diáspora. Claro. Como ouvir as tuas músicas? Como te encontrar? Tuas redes, os teus contatos? Cara, eu tô cheio de música aí no mundo. Eu gosto muito de produzir, assim. É só procurar Alan Massai, se puder colocar, escrever aqui. Claro que sim. Em algum sítio. É só colocar lá que vocês vão, com certeza, encontrar o meu trabalho. Trabalho que eu faço com muito carinho e também que eu viso também a integração, principalmente com os países de língua portuguesa. Recentemente eu lancei um tema com um cantor angolano incrível chamado Tenas. Já tenho lançado com outros cantores também, cantores do Brasil, de Cabo Verde, de Portugal. Meu próximo ano também eu estou muito focado em fazer um álbum com participação de todos os países da lusofonia. Então, é isso. Alan, que tal nós os dois fazermos uma música juntos? Vamos a isso, tá louco, galera? cara. Mano, tá fechado aqui, porque isso. No Tons da Gente nós caminhamos juntos. Meu querido amigo, enorme gratidão pela tua presença aqui. Tamo junto, irmão. Gratidão. Valeu. Novo ano e agora? E agora, novas possibilidades, novas oportunidades, novas alternativas para continuarmos a caminhar para os caminhos que nos interessam. Eu sou uma pessoa que durante muito tempo teve e continua a estar muito voltada à organização, sei lá, de agendas. Faço aquilo que chamam de New Year's Resolution, que é tipo uma lista com objetivos do ano, o que eu quero fazer, o que eu quero alcançar, etc. E este ano, 2026, pela primeira vez, tenho estado um bocado mais cético em relação a estas listas que eu geralmente faço agora no mês de janeiro, porque acho que pela primeira vez estou a ter uma relação um bocado mais crítica com essa ideia de planificação, porque fui olhar para os meus planos dos últimos anos e todos eles tinham um pedaço, uma dimensão muito ligada à alta produtividade. E, portanto, estes planos anuais são sempre, para mim, foram sempre muito voltados à alta produtividade, a um grande desempenho profissional, a atingir coisas profissionalmente. E reparei que estes planos falam muito sobre o que eu quero alcançar no campo pessoal, né? Que conquistas eu quero fazer dentro do campo pessoal. E às vezes quando falo em conquistas do campo pessoal, não precisam ser coisas grandes, né? Assim como pensamos, quero comprar um carro, quero comprar uma casa. Não, estou a falar de conquistas que eu considero pequenas, mas que são muito importantes para mim, que são coisas que eu gostava de fazer. Por exemplo, tenho uma dessas conquistas numa lista, que foi na lista do ano passado, por acaso, e não se concretizou, que era aprender a tocar piano, né? Que estava na lista do ano passado. Ou ficar fins de semana, por exemplo, sem fazer nada que tenha a ver com trabalho, né? Tirar realmente os fins de semana para descansar ou para encontrar prazer noutras atividades mais lúdicas,
e mais relaxantes. Esse é um dos planos que eu tinha para o ano passado e que depois, né, continuo a fazer a avaliação se funcionou ou se não funcionou. Mas, de modo geral, o que eu quero falar é sobre estes planos, né? Até que ponto é que essa planificação, no meu caso, foi sempre muito voltada a essa questão da alta produtividade, da alta performance, do alto desempenho, e como é que neste ano 2026 eu pretendo ter uma atitude um bocado mais crítica em relação a isso, que sim, continuar a pensar naquilo que eu posso ou que devo alcançar no campo profissional ou no campo acadêmico, que é uma área que também me toca bastante, mas sobretudo pensar que Israel serei eu em 2026, para além das linhas destas listas, destes programas, destes desejos fixos que comandam, ou que têm comandado, pelo menos nos últimos anos, a minha mente e a minha forma de atuar. Então, começa um ano novo e eu acho que começo esse ano novo com novos desafios e com novas respostas à procura de novas respostas. Portanto, novas interrogações à procura de novas respostas. Chega perto que assim é bom. Não adianta esconder que teu corpo fala. Vem sem medo, mostra esse dom. Essa noite faz o que você quiser. Chega perto que assim é bom. Não adianta esconder que teu corpo fala. Vem sem medo, mostra esse dom. Essa noite faz o que você quiser. Estou há tanto tempo esperando um momento, contando o dia dos dedos pra decifrar você. Sou desse jeito, demoro mesmo, sempre com esse medo de ter que me envolver. Tu não pedes nada, mas teu corpo fala como um segredo, só que sem palavras. Vem pra minha casa, tudo se encaixa, mas tens que vir hoje, não fica mais longe. Chega perto que assim é bom. Não adianta esconder que teu corpo fala. Vem sem medo, mostra esse dom. Essa noite faz o que você quiser. Chega perto que assim é bom. Não adianta esconder que teu corpo fala. Vem sem medo, mostra esse dom. Essa noite faz o que você quiser. Acho que essa miúda não imagina que o body dela é tipo gelatina. Minimamente não minimiza. Eu tô aqui pra dar outras cores na sua vida. És preta, preta sem enfeite. És a moradia nova, vives no meu peito. I know you want it, and you're alone. Rebola de 500 que tá bom. Chega perto que assim é bom. Não adianta esconder que teu corpo fala. Vem sem medo, mostra esse dom. Essa noite faz o que você quiser. Chega perto que assim é bom. Não adianta esconder que teu corpo fala. Vem sem medo, mostra esse dom. Essa noite faz o que você quiser. É isso. Regressamos depois desse belo momento musical no Teste de Sofá. E no Teste de Sofá, quem sabe, faz ao vivo. Você quer fazer parte do Teste de Sofá? Venha, escreva para nós, mande uma mini bio e diga como é que tu queres fazer parte. Não é só música, é arte no geral, é uma performance, é uma poesia, é apresentar uma obra, um monólogo, uma ideia. Enfim, nós somos os tons da gente, caminhamos juntos, por isso as nossas redes sociais também estão ali disponíveis para que você escreva alguma coisa, comente, sugira. Olha, eu notei que o programa tem aquela cena. Nós caminhamos juntos, nós estamos abertos mesmo para sugestões, para críticas construtivas. Alguém teria dito crítica construtiva? Para crítica em geral. Também para alguma coisa que esteja a fazer sentido. Como eu digo sempre, a nossa produção, esta é a palavra que nós mais usamos aqui, faz sentido. Então é isto. E estamos no momento do passatempo. Nós temos presentes para você que nos acompanha, de Moçambique,
Cabo Verde, Portugal, Angola, Timor-Leste, produção, ajudem-me. Brasil, São Tomé, Guiné-Bissau, o que mais? E a diáspora, e Cabo Verde, etc. Então, mas quem estiver em Lisboa, nós temos aqui um sorteio de fotografias profissionais, 2 pacotes, e também nós temos a produção de 2 vídeos comerciais. Imaginem, uma publicidade simpática para promover o que a vossa empresa faz, para promover quais são as vossas propostas de valor. Hoje em dia é muito importante no mundo digital. Eu vou olhar para essa câmera, sim, se eventualmente você tiver um negócio e queiras promover, mas precisas de uma produção audiovisual daquelas top, então nós aqui no Tons da Gente estamos a sortear 2 publicidades, ou então vídeos corporativos e uma sessão de fotografia, na verdade também 2 sessões de fotografia. Para participar, basta escrever para as nossas redes sociais ou deixar aqui o nosso e-mail que está a passar no rodapé, ou enfim, comentar e dizer: quero fazer parte do passatempo. E aí nós vamos então oferecer estas produções, não é? Porque hoje em dia, com o advento das redes sociais, é muito importante nós estarmos a comunicar aquilo que nós temos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós oferecemos, sobretudo as dores que nós saramos. Acho que o negócio é assim. Tem a ver com aquilo que nós resolvemos, aquilo que nós entregamos. E então também esse passatempo precisa de quem nos patrocine. Ou então junte-se a nós para juntos caminharmos, porque o Tons da Gente caminha com os seus amigos, os seus aliados, e é isso mesmo. Então você também que quer fazer parte aqui do Tons da Gente como apoiante, como parceiro, como patrocinador, faça parte e caminhamos juntos. Então sim, as nossas redes sociais estão ali disponíveis. Escreva para nós, diga que queres. Agora fiquei assim, queres? Sim, queres. Queres participar do passatempo e nós vamos oferecer aqui estas produções. Por enquanto é isso que temos para oferecer, e quando já tivermos mais propostas para oferecer, para brindar, até lá, os parceiros já estão aqui conosco, nós vamos fazer sorteio de mais coisas simpáticas. Então, siga as nossas redes sociais, comente, partilhe, diga o que é que você quer sugerir para aqui para o programa, quais outros passatempos, e assim nós caminhamos juntos. Seja bem-vindo ao novo. Um novo ciclo se inicia. E a cada ciclo que se inicia na nossa vida é uma oportunidade e um convite a viver o novo de Deus. A esperança de que dias melhores virão surge a cada amanhecer. Deus fala através do profeta Isaías que eis que estou fazendo uma coisa nova e que todos verão, vai sair à luz. Então a nossa esperança ela deve estar firmada nas promessas que o Senhor tem de um tempo novo, de coisas novas, de algo novo. O tempo que passou deve ser comparado apenas como referência e não como um destino, não como uma sentença. Talvez você não viveu dias tão felizes, não viveu dias tão alegres como você pretendeu. Você pode ter feito uma lista de metas, de objetivos e pode não ter alcançado. E muitas vezes a comparação, ela gera em nós frustração. E essa frustração a gente acaba sempre colocando na conta de Deus. Dias de paz estão se iniciando, uma nova esperança está surgindo. Eis que dias melhores virão, o Senhor prometeu para cada um de nós. Se você não se sujeita a se comparar com a vida do seu vizinho, porque a grama dele é mais verde ou porque ele está mais adiantado no processo, a frustração pode te paralisar. O medo de tentar novamente pode te paralisar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. As promessas do Senhor, elas não têm prazo de validade. É muito comum a gente iniciar o ano com uma lista
de tarefas. É muito comum a gente iniciar com a expectativa lá em cima. A minha régua, ela não pode ser medida com a régua do outro. A minha vida não pode ser comparada com a vida do outro. Muitos de nós, quando olhamos para o passado, nós nos deparamos com as glórias do passado, os dias que vivemos, com o saudosismo, e isso muitas vezes, assim como a esposa de Ló ficou presa porque estava olhando para aquilo que aprendia no passado e não estava pronta, preparada, com o coração aberto para viver aquilo que o futuro estava reservando para ela. Nós, muitas vezes, ficamos paralisados como estátua de sal em muitas áreas das nossas vidas, porque não temos a coragem de olhar para frente, olhar para o alvo. O nosso alvo está lá na frente, não está atrás, nas glórias do passado, ou nas derrotas, ou nas frustrações. Em contrapartida, o profeta Isaías, nesses versículos que eu citei, ele faz um paralelo, nos mostrando e nos alinhando com a vontade do Senhor. A vontade do Senhor para mim e para você, como filhos amados, é nos abençoar. É nos levar ao destino que Ele já traçou para nós. A vontade do Senhor para mim e para você é que nós alcancemos as promessas que Ele fez para nós. Nós somos criados com um propósito, com uma missão. E o Senhor já colocou em mim e em você todas as ferramentas que nós precisamos para alcançar o nosso destino. Nós é quem somos os nossos piores opositores. O Senhor tem prazer em nos abençoar e Ele tem preparado algo novo para nós vivermos nesse ano. Pela fé, pela perseverança, pela insistência, pela consistência, com certeza nós alcançaremos as promessas do Senhor. Então fica um convite, que nesse início de ano você faça uma reflexão, uma autoanálise. O que é que onde você quer chegar? Aonde o Senhor tem te projetado? Quais são os sonhos que o Senhor tem colocado no seu coração? Foque nisso. Foque no que o Senhor tem revelado para você, porque o seu propósito, a sua missão, ela é individual, não dá para ser comparada. Não se compare no tempo e no processo do seu vizinho, do seu amigo, com os influencers das redes sociais. A vida nas redes sociais, ela não é real, mas a vida e as promessas que o Senhor tem para nós desfrutarmos e vivermos aqui na terra, é uma realidade. Então, esse é o momento propício para eu e você olharmos para as promessas que o Senhor fez para nós, nos concentrarmos nela e, pela fé, nos apropriarmos de cada uma dessas promessas. Nós temos a chance agora no início do ano de nos reconectarmos, de nos alinharmos com as promessas que o Senhor fez para cada um de nós e andarmos alinhados em direção ao nosso destino. Esse é o momento certo para você se realinhar com as promessas do Senhor e viver o chamado e o propósito que Ele tem para a sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Um feliz 2026. E Edify-me é isso, é sermos edificados, essencialmente ouvirmos esta palavra que nos transforma, de certa forma, nos agrega, nos edifica e tomarmos uma decisão. A decisão é muito importante para aquilo que nós queremos alcançar, para aquilo que nós queremos realizar, para os objetivos que nós pretendemos. Uma decisão. Mais do que ouvir só essas palavras do Edify, nós precisamos guardá-las em nossos corações e as praticar. Edify é sempre algo que nos edifica. E nós somos o Tons da Gente, nós partilhamos momentos, nós damos realmente espaço à sua comunicação e também nos edificamos. Por isso, você quer fazer parte do Edify Me, também escreva para nós e diga, olha, eu tenho um assunto, eu tenho um tema que gostaria que passasse pelo Edify e nós assim também vamos então convidar para você fazer parte do Edify Me. E é assim que nós hoje terminamos o Tons da Gente. Eu sou o Gary Sinedima, grato pela sua audiência.